Hoje nós iremos falar sobre um tema muito especial. Deus colocou isso no coração da minha amada esposa. Aleluia. E ela vai começar e depois a gente continua, tá bom? Faltou. Eu sou o Francisco, casado para sempre. Vamos, aí, olha aí, tá vendo? Cobrou. Já toma essa. Eu gosto dessa parte. Eu sou o Francisco, casado para sempre com a minha nega show. Com a Graziele. E nós temos um pequeno que está grande, já está agora, o Francisco Miguel, que tá aí, tá lá em cima, junto com as outras crianças. E é isso. Olá, boa noite. Você já me conhece. Eu sou a Grazi, casada para sempre com o Francisco, com o Nego Show, vou chamar assim também. Gente, é um prazer, é um privilégio e um tremor estar aqui nessa noite. A gente treme tudo por dentro, né? Vocês pensam que é fácil, não é fácil, não. Mas Deus colocou essa palavra no meu coração já há umas 2 semanas. E é uma palavra que fala muito comigo. Uma palavra que Deus me confronta já fazem 8 anos com essa palavra que eu vou dizer aqui para vocês. E é difícil falar ela aqui hoje, mas nós vamos falar. Não sou perito nisso, mas aquilo que eu sei a gente passa e transmite para frente, né? Vamos orar mais uma vez, sentado mesmo? Baixa a cabeça aí. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, Espírito Santo. Nós não temos nada de nós mesmos, Senhor, mas nós pedimos, vem sobre nós. Espírito Santo, que o Senhor fale a cada coração aqui. Senhor, antes que essa palavra chegasse ao meu coração, estava no seu coração. Eu creio nisso, papai. Eu creio que o Senhor tem um propósito e que essa palavra caia mesmo, Senhor, em cada coração. Que eles possam mesmo, Senhor, ouvir. E assim como eu fui trabalhada, assim como eu tenho aprendido com o Senhor, que cada casal aqui possa aprender, não comigo e com o Francisco, mas com o Senhor. Que eles sejam mesmo estimulados e instigados a percorrer o melhor de Deus para suas vidas, o melhor de Deus para os seus casamentos. Espírito Santo, que o Senhor cerque esse lugar com os seus anjos. Amém. Que o Senhor guarde a nossa mente para que a gente possa ficar atento ao que o Senhor tem a dizer a nós. Obrigado, Espírito Santo, por estar aqui. Nós chamamos. Amém. Amém. Então, esse é um tema que o Espírito Santo trabalha comigo há 8 anos, como eu disse para vocês. Como vocês já viram na arte, a gente vai falar sobre temperamentos, né? É um livro de um autor chamado Tim LaHaye. Quem quiser pesquisar e procurar e saber mais, tudo que a gente vai falar aqui é só assim um risco do que é esse livro. Ele é muito profundo. Existem outros livros sobre esse assunto, sobre os nossos temperamentos. E esse livro do Tim LaHaye, ele fala sobre os temperamentos controlados pelo Espírito Santo. Amém. Esse é o ideal de Deus para nós. Todos nós temos um temperamento específico, né? É como, mais ou menos como as 5 linguagens do amor. Quem já fez casados aqui? Quem já ouviu sobre as 5 linguagens do amor? Vai entender melhor do que eu estou falando. A gente tem um pouquinho de todos os temperamentos que nós vamos discorrer aqui. Mas sempre tem um que ressalta, que se sobressai, né, na nossa vida. E isso pode nos abençoar ou pode nos atrapalhar extremamente. A primeira pergunta, quando Deus começou a trabalhar isso no meu coração, foi: por que eu faço o que eu faço? Vocês já pararam para se perguntar? Por que vocês fazem o que vocês fazem? Por que vocês reagem dessa forma nessa determinada situação? Por que eu explodo toda vez que tal coisa acontece? Por que tal coisa me incomoda tanto? Vocês já pararam para pensar? E eu comecei a pensar isso há mais de 9 anos atrás. Nós casamos. E aí eu comecei a ser confrontada, porque muitas coisas que ele fazia me irritava profundamente. Eu era a bênção de Deus na vida dela, é isso? Ele fala que ele é instrumento de cura na minha vida, vocês vão entender por quê. Ele me irritava profundamente, mas assim, num nível de eu sair do controle, de eu falar assim: Espírito Santo, fica lá, que eu vou surtar aqui um pouquinho, depois o senhor volta. Porque era assim, ele ia fazendo coisas que iam me irritando profundamente. E o Espírito Santo me levou a pensar isso. Por que eu faço isso? Por que isso que ele faz me irrita tanto? Por que isso que ele faz me irrita tanto? Então, eu queria que vocês fizessem essa pergunta, né? Esse é um estudo que vocês vão
levar, assim, vários dias. Eu vou jogar tudo aqui para vocês, depois vocês vão para casa e vão digerir tudo devagar, né, e pesquisar. Então, façam essa pergunta. E aí tem um texto, não é o nosso texto principal, mas tem um texto em Provérbios 16, 32, que diz assim: melhor é o que domina o seu espírito do que o que toma cidades. É o finalzinho do versículo. Então, melhor é aquele que doma o seu espírito do que aquele que domina uma cidade. E eu disse: Senhor, eu não consigo dominar o meu espírito. Eu estou surtando no meu primeiro ano de casamento. Eu quero xingar. Eu saía da graça. Eu sou cristã já faz muitos anos, mas eu saía da graça. Eu falava: Deus, por que esse homem me irrita tanto, Senhor? E muito... Calma, gente. A história tem um final feliz. Tá? No mínimo, né? Pelo amor de Deus, né? Nós estamos aqui, é para né? deixar o casamento feliz, não é? Calma, que isso? E muito da forma como que você reage tem a ver com o seu temperamento. E foi quando Deus começou a me mostrar que muitas coisas eu reagia a isso por causa do temperamento dele e por causa do meu temperamento. Que vocês vão ver no próximo tópico, que é exatamente o oposto. A gente tem temperamentos exatamente opostos um do outro. Aí eu falo: Deus, o senhor está de brincadeira, né? Juntar pessoas exatamente opostas. Mas Deus tem um propósito maior sobre tudo isso. Por isso nós estamos aqui hoje, né? Por causa do propósito maior de Deus. A sua reação pode determinar muitas coisas na sua vida. Se você não se conhecer, se você não se conhece, você nunca saberá como reagir a uma adversidade. Se você não responder essa pergunta: por que eu reajo assim a isso? Você nunca vai viver plenamente. A pessoa às vezes se casa e, por não se conhecer, na primeira dificuldade diz: eu vou separar. Era o que eu pensava naquela época, no primeiro ano de casado. Eu falava: vou separar. Teve um episódio que eu abri a porta, assim, ele bateu a porta e falou: daqui você não sai. Eu vou embora para a casa da minha mãe. Ele falou: nós vamos resolver aqui. Daqui você não sai. Você lembra disso, né? Que isso? Aqui você não sai. Aí ele arrancou a chave da porta, escondeu num lugar onde eu não sabia onde estava. E eu, doida no giraia lá em casa, né? Eu vou embora, porque não sei o quê. Ele falava: nós vamos resolver aqui. Daqui você não sai. Você casou para viver comigo, então você vai resolver comigo isso aqui. Porque nem ele entendia porque eu estava tão surtada na vida assim. Vocês vão entender por que ele não entendia. Faz parte do temperamento dele. E aí a pessoa diz assim: eu vou separar. Por quê? Porque ela quer se afastar daquele sentimento. Na verdade, não é que você quer separar da pessoa. Você não quer mais sentir aquele sentimento, aquela raiva, ou aquela explosão que você sente quando aquela pessoa faz tal coisa. E é isso que a gente às vezes não entende. Aí é mais fácil: vai embora da minha casa, sai daqui, do que se falar: Deus, me muda, me trata. A gente acha que é mais fácil. Ah, vai embora. Mas se aqui dentro não for tratado, a gente vai ficar igual muitos casais que casam 5, 4. Por quê? Porque o buraco está aqui dentro. Porque o temperamento não controlado está aqui dentro e você vai explodir de novo quando uma outra pessoa fizer a mesma coisa que aquela que você mandou embora fez. E aí, você vai viver assim, mandando as pessoas embora da sua vida? Você vai viver isolado no mundo, cada um que pisa no seu calo, você manda embora. É fácil quando a gente é solteiro, né? Porque a gente tem um amigo, o amigo pisa no nosso calo, a gente se afasta, tudo bem, a gente exclui aquela pessoa da nossa roda de amigos, começa a disfarçar, vai se afastando. Mas e no casamento? Como que a gente faz? A gente vai aos pés da cruz e se trata. Amém. Faz igual a Grazi, chora, chora e ora e chora. Enquanto a gente continuar assim, a nossa vida nunca vai ser plena. Por que nós precisamos compreender o nosso temperamento? Para nos conhecer, para equilibrar a nossa vida emocional, porque senão a gente fica: estou bem, estou mal, estou bem, estou mal, né? Sabe, aquela turbulência. E para ajudar aos outros nas suas limitações. Quando eu passei a me conhecer, eu comecei a mostrar para ele algumas coisas que nem ele tinha percebido. Eu falava: olha, Preto, eu faço isso por causa disso. Eu respondo assim para você por causa disso. Porque eu sou perfeccionista. Então, me incomoda demais você deixar esse sapato meio torto. Me incomoda demais a sua desorganização. Por quê? Porque desorganizado? Eu? Jamais.
Porque o meu temperamento é perfeccionista, então a sua desorganização confronta diretamente o meu temperamento. E é por isso que eu reajo assim com tanta força, só por causa de um sapato. Porque ele fala, esse é um sapato, linda. Mas eu reagia, que parecia que era um monstro, porque o meu temperamento era assim, e o dele era diferente. Se você não conhece a si mesmo, nunca vai conhecer o seu cônjuge, e muito menos a Deus. Tem um texto bíblico que diz assim, amai a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como? A ti mesmo. Se você não conhece a ti mesmo, como você vai amar o próximo? E o próximo aqui é o seu cônjuge. Não tem pessoa mais próxima na sua vida que o seu cônjuge. Que dorme ali com você todo dia, que te aguenta todo dia, né? Quando a gente fala cônjuge, vocês sabem, né? Marido e marida. Deus quer que você tenha uma vida equilibrada. E é para isso, e isso passa pelo temperamento. Deus quer que você tenha uma vida equilibrada, e isso passa pelo seu temperamento. Deixa eu ver se está aqui. Tá, é aqui. Um exemplo de um casal desequilibrado nessa área, vocês conhecem muito bem, que é a história de Abraão e Sara. Sara, a gente vai aprender aqui um pouquinho, ela era uma colérica, ela era uma pessoa impulsiva, que não tinha paciência de esperar. E Abraão, ele era uma pessoa melancólica, alguém passivo, que, para não criar atrito, falava tudo bem, tá bom. E aí todo mundo conhece essa história, né? Quem não conhece, Deus deu uma promessa a Abraão, e falou que ele seria pai de muitas nações. Aí Sara deu uma gargalhada, escondida. Então, imagina, tá louco esse anjo aí que falou, tá louco. E aí, ela, com pressa, como ela é, no temperamento dela, que não consegue esperar, ela disse assim, você quer saber? Vai ter promessa? Então tá bom. Então você pega aquela mulher ali, e vai, faz um filho com ela, e se vira. Foi assim que Sara fez. Não desse jeito que eu estou falando, mas resumidamente foi isso. Ela não teve paciência, porque ela era impulsiva. E a gente sabe que até hoje, talvez a gente colhe consequências dessa impulsividade de Sara. Quantas vezes a gente impulsivamente disse coisas que hoje a gente tem vontade de engolir? Por que eu fui falar aquilo naquela hora? Jesus, tem misericórdia. Mas, vamos seguir. O que é o temperamento? Então, eu vou falar um monte de palavra aqui, talvez vocês não entendam. O temperamento é um conjunto de características que afetam o nosso comportamento. Então, o que é temperamento, Graça? É um monte de características, de coisinhas que a gente faz, normalmente, que vão compondo o nosso comportamento. Refere-se à reunião de particularidades que fundamentam a maneira de agir, de se comportar e a maneira de ser. Uma coisa importante o temperamento não é o caráter. Temperamento e caráter são coisas diferentes. O temperamento é quem nós somos. O caráter é o que nós fazemos. Tem uma distância aí grande. Às vezes eu posso ser impulsivo. Isso é o meu temperamento. Mas eu não preciso ofender o outro. Eu xingar, eu ofender, eu humilhar o outro é falta de caráter. Deu para entender um pouco a diferença entre caráter e temperamento? Então, hoje nós não vamos falar sobre caráter, nós vamos falar sobre o temperamento. Não existe um temperamento melhor do que o outro. Tá? A gente vai falar sobre eles, não precisa ficar assim, tá vendo? É você. Não pode cutucar? Não pode cutucar. Eita. É você, olha escrito você, fica vendo como você é ruim, sabia que você não prestava. Né? A gente inflamado. Não pode. Não existe temperamento melhor e outro pior. Existem temperamentos diferentes. E todos os temperamentos têm coisas boas e coisas ruins. O seu temperamento foi Deus quem colocou na sua vida. O temperamento era para ser algo bom. O pecado é que distorce as coisas em nós. O temperamento tem coisas maravilhosas. E você, sem ele, não seria quem você é. A gente fala assim, os psicólogos dizem, né? Qual é a diferença? O que nos faz diferentes? Nós, pessoas. Nós todos somos corpo, alma, espírito, né? Temos olhos, pés, mãos. Somos iguais. O que nos faz diferentes? O que faz diferente o meu arroz do arroz da Mili? É só o tempero. O seu arroz é especial. É o tempero. Maravilhoso.
O que faz uma comida diferente da outra? É o tempero, é o jeito de temperar, é o jeito de fazer. O que faz a gente diferente do outro? É o temperamento, que são palavras similares, né? Então, o seu temperamento faz você quem você é. Então, não é para você ouvir aqui o que a gente vai falar, nossa, eu sou assim, eu não quero ser mais, vou jogar tudo fora, vou ser outra pessoa. Não, calma lá. Nós vamos aprender cada temperamento. E aí você vai dizer, Senhor, me transforma. O que for de ruim, a gente minimiza. E o que for de bom, a gente maximiza. Né? Então, quando você ouvir aqui, você se identificar em algumas coisas, não precisa se assustar. Ou se você identificar coisas que, nossa, meu marido faz assim. Calma, Deus pode transformar o nosso coração e o nosso temperamento. E é isso que Ele quer. Não existe temperamento melhor, já disse. Esse assunto que eu queria pontuar, ele é um assunto muito amplo, muito profundo. E o que nós vamos falar aqui é só uma pinceladinha. O que a gente quer fazer aqui é instigar vocês a se olharem, a olhar para si mesmo. Como Deus me instigou há 8 anos atrás, 9, né? 9 anos atrás. A se olhar para si mesmo. Nessa época que Deus estava trabalhando comigo, eu fiz uma oração que é uma das mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Que eu comecei a orar assim, Senhor, me mostra quem eu sou. Porque nem eu me reconhecia no meio daquele furacão. E aí eu comecei a orar, Senhor, me mostra quem eu sou. Me mostra quem eu sou. Aí quando Ele começou a mostrar e responder minha oração, eu falava, pode parar. Chega, não quero saber mais não. Não. Sabe, criança, tampa o ouvido. Não. Porque a gente vai se vendo. E a gente fala, meu Deus. E às vezes eu falava assim, ele era o pior. Eu orava, Deus, olha quem ele é. Olha que marido que o Senhor me deu. Quando Deus começou a mostrar quem eu era, eu falava, coitado dele, Jesus, olha a esposa que o Senhor deu para ele. Tá vendo? Olha a esposa que o Senhor deu para ele, uma doida. Então, comece a orar isso. Que você seja instigado a orar isso nessa noite. Senhor, me mostra quem eu sou. Não é mostra quem Ele é. Vai mesmo, Deus, humilha Ele. Não, mostra quem eu sou. Me mostra quem eu sou. E é isso. E aí agora a gente vai falar sobre os temperamentos. E aí eu vou pedir a ajuda dos... Eu já falei, é o exemplo da Sara e de Abraão. E que as nossas decisões permeiam o nosso temperamento. Isso. Amém? Amém. Aleluia. Agora vamos falar sobre os 4 principais temperamentos, 4 básicos, temperamentos básicos. O primeiro que a gente vai falar é o sanguíneo. Põe para nós aí, por favor. O sanguíneo. O contraste. Aleluia. Assim, o sanguíneo, basicamente, sou eu. Assim, quer o exemplo do sanguíneo? Eu sou o sanguíneo. Sanguíneo é um cara, uma pessoa, vou dizer cara aqui, tá? Mas é uma pessoa alegre, feliz, alegre, sanguíneo, sou alegre. Sanguíneo é aquela pessoa que é participativa. O que tem para fazer? Opa, vou fazer. Não tenho, vamos lá. Não, vamos, estamos juntos. E vamos. O sanguíneo é assim. Ele é acolhedor. Não, cabe sim, cabe mais um, vem cá. Não, tem mais um casal para entrar no Casado para Sempre. A turma está cheia. Não, mas vem, vamos dar um jeitinho, vamos pôr ele aqui. O pessoal sabe, os líderes sabem, de vez em quando as turmas estão cheias, a gente tem que dar um jeitinho. Ele é, ou ela é, comunicativa, gosta de conversar, gosta de estar junto, de bater papo, é comunicativa, não tem muita dificuldade com isso. E o sanguíneo também é otimista. Vai dar certo. Não, vai dar certo. Vai dar certo. Vamos conseguir, vamos dar um jeito. Sempre acha uma coisa boa no meio do turbilhão. Uma vez, nós, lá no começo do casamento, lá no turbilhão, uma vez a gente passou por uma dificuldade em casa. E acabou o açúcar. Ela falou, Preto, acabou o açúcar. E estava apertado o calo, não dava. E aí eu olhei para ela e falei, nossa, linda, que bom que acabou o açúcar. Ela, como assim, que bom? Falei, que bom, linda, vamos emagrecer. Não vamos comer açúcar, olha que lindo. Olha como Deus é bom. Ela olhou para minha cara assim, tipo assim,
Tá doido esse cara? Mas é isso. Tá vendo como ele me irritava, gente? Isso me irritava profundamente. Eu falava, o barco está entornando e ele está sorrindo. Eita. Como? Tá tudo bem. Não, acabou o açúcar, mas o arroz não acabou ainda. Calma aí. Dá para comer arroz. Então, é otimista. Porém, o sanguíneo... Peraí, antes de você falar dos defeitos. O sanguíneo é aquele tipo de pessoa, que era algo que me irritava também, que aonde chega ele aparece. Sabe aquelas pessoas que chegam assim... os outros tipos, assim, né? O meu tipo, chega quietinho, tudo, né? O sanguíneo chega assim, e aí, galera? Tudo bem? E aí, como é que tá, mano? E cumprimenta um, e cumprimenta outro. E eu, na minha timidez, ficava, o que ele tá fazendo, Senhor? Esse cara me envergonha. E eu trabalho no shopping, e aí lá no shopping é engraçado, né? Porque uma das minhas funções é fazer uma ronda. Então, eu tenho que andar pelo shopping. É minha função, andar pelo shopping e ver como que está o ambiente, o som, a temperatura, se as vitrines das lojas estão legais, enfim, tudo mais. E eu ando pelo shopping assim, opa, e aí, tudo bem? Beleza? Oh, tudo bem? E não sei o quê. Eu passo pelo shopping cumprimentando todo mundo, porque a gente acaba conhecendo, né? Então, quando eu vou ao shopping a passeio é difícil também, porque eu tenho que sair de Bauru para fazer isso. Porque você vai cumprimentando, todo mundo te conhece, e faz parte. Esse sou eu. Prazer, Francisco. É simples assim. Porém, o sanguíneo ele tem algumas características que não são tão legais assim. Que de vez em quando, bem de vez em quando, olha aí, bem de vez em quando, é exagerado. É exagerado em algumas coisas. A Linda fala assim, Preto, você vai lá buscar pão no supermercado? Aí eu falo, pô. Aí eu vou, não é 6 da manhã não, o pessoal do casado sabe sobre essa história. Vou buscar pão. Aí eu vou lá buscar pão, eu estou passando no corredor, pô, esse leite está barato, põe leite. Pô, esse negócio aqui tá legal também, põe não sei o quê. E põe. Aí eu chego em casa cheio de sacola. Ela fala assim, mas Preto, eu falei para comprar pão. Era só o pão. Era só o pão. Mas tinham outras coisas lá legais que dá para trazer. Então, é uma característica minha. Eu sou assim. O sanguíneo também, ele é um pouquinho desorganizado. Sim, bem pouquinho desorganizado. Assim, o sanguíneo é aquele que, eu estou fazendo isso, mas eu estou fazendo isso também. Mas eu estou fazendo aquilo também. Aí é isso e aquilo fica na metade, e é isso e aqui, você fala, onde eu parei mesmo? O que eu estou fazendo? E calma, volta, começa de novo. Ei, aleluia. Isso quando volta, né? Eita, Jesus. E no meu trabalho eu tenho um pouquinho de dificuldade com isso. Eu até compartilho isso com o meu gerente geral. Eu falo, olha, eu preciso de alguém organizado do meu lado. Eu sou assim, eu vou fazendo. Se você quiser me segurar, você me para, porque eu não vou ficar pedindo, eu vou fazendo. Eu tenho o meu assistente aqui do meu lado para me organizando nas minhas bagunças, mas eu vou fazendo. E aí nesse vou fazendo, de vez em quando tem, volta. Eu falei assim, você não vai precisar me empurrar, mas segurar você vai precisar. Eu sou assim. É assim que eu sou. Além disso, também é impulsivo e barulhento. Deu para perceber que eu sou um pouquinho barulhento, assim, um pouquinho. Em casa eu gosto de ouvir música. E por incrível que pareça, minha esposa não gosta de ouvir música em casa. Não, eu gosto, não na altura que você escuta. É diferente, é um negócio meio doido, né? E aí eu gosto de ouvir música, eu quero colocar alto, eu quero ouvir a música de verdade, quero adorar a Deus de verdade. Eu quero. Aí de vez em quando a Linda fala assim, mas o vizinho não precisa ouvir. Precisa. Vai ouvir também. Quando ele coloca lá as coisas dele, eu tenho que ouvir. Então vai ouvir também. Ele também é um pouquinho inconstante e indisciplinado. Olha aí, ó. Um pouquinho inconstante e indisciplinado.
E eu até falo, né? Infelizmente, eu não prestei o tiro de guerra, o exército. Infelizmente, para mim foi ruim. Porque se eu tivesse feito, eu teria aprendido um pouquinho mais sobre disciplina. E eu preciso me policiar ou me esforçar bastante para ser disciplinado em qualquer coisa. Para mim é um esforço, para mim é doído. Porque a minha característica é assim, eu sou meio, vamos, vai assim, de vez em quando vai dando os jeitinhos, e a coisa vai acontecendo, mas é algo ruim, é um ponto fraco. E ela colocou, tem esse item aqui um pouquinho inseguro. Um pouquinho inseguro. Essa é a característica também do sanguíneo. Ele também tem as suas inseguranças. Não é que você vai ter exatamente todos. E tem mais itens que esse, tá? Se quem puder ler o livro Temperamentos Controlados pelo Espírito, vocês vão achar uma lista enorme de coisas, muito mais que essas. Esse inseguro, às vezes o sanguíneo, ele é assim, e aí, galera? Às vezes para esconder uma insegurança que ele tem. Então, ele precisa chegar, ele precisa aparecer, porque ele se sente inseguro se ele não for o centro das atenções. Então, é nesse sentido de insegurança, mas não necessariamente que você vai ter todos. Ele não é muito inseguro, não, né? Porque ele já foi transformado pelo Espírito. Aleluia! Mas, às vezes, é nesse ponto que há insegurança no sanguíneo. E um exemplo bíblico de uma pessoa sanguínea é o Pedrão. Já ouviu falar do Pedrão? Pedrão era, eita. Jesus falando, vão me negar. Fala, imagina te negar? Que até louco. Já estamos juntos, jamais. Negar o Senhor, aqui não. Imagina, não. Veio o guarda prender Jesus. Ele falou, opa, aqui não, Jesus não. E meteu a faca e cortou a orelha do cara. Impulsivo. Inconstante. Né? Dali a pouco negou Jesus 3 vezes. Então, nós vemos que na Bíblia nós temos pessoas com essas características. O próximo? E só ressaltando, mas quando são transformados, são poderosos em Deus. Amém. Todo mundo sabe quem foi Pedro e o que ele fez depois que foi transformado, tocado e cheio do Espírito Santo de Deus. Então, nós também podemos. Se Pedro conseguiu, sanguíneo, ser uma bomba na mão do Espírito Santo, fazer o Evangelho conhecido, até nós falamos dele até hoje, porque ele foi um homem controlado pelo Espírito. Amém. O segundo que nós vamos ver hoje é o melancólico. Eu. Olha aí. Agora vocês vão entender porque dava briga aqui, ó. A gente é extremamente oposto. O melancólico é uma pessoa sensível. É uma pessoa que ela gosta de meditar, de prestar atenção nas coisas, é uma pessoa reflexiva, ela é muito sensível consigo mesmo e com o próximo. Você quer uma pessoa para chorar no ombro? Chora para um melancólico, porque ele vai te ouvir, ele vai te acolher também, ele vai, olha, Francisco, vai dar certo, mas ele é aquela pessoa sensível e com ele mesmo. Sabe aquela pessoa triscou do eu? É o melancólico. Artista. Qualquer coisinha já, ai meu Deus, ele falou mais alto comigo. Aí já chora, né? Eu, no caso, chorava. Ai, ele gritou comigo. E ele nem estava gritando, era o jeito dele de falar, e eu achava que ele estava gritando comigo. Então, a gente é sensível, mas a gente também é muito leal. O melancólico, ele é muito leal. Se ele é teu amigo, ele vai com você até o fim. Ele não é muito de fazer amigos, por causa de um ponto fraco que ele tem, que é a timidez. Mas os amigos que ele tem, ele é leal até o fim. Um outro ponto do melancólico, ele é artista. Artista, até por causa da sua sensibilidade, o psicólogo, né, o Tim LaHaye, que escreveu esse livro, ele fala que os grandes artistas, a maioria são melancólicos. Michelangelo, os grandes gênios também são melancólicos. Albert Einstein era melancólico, né, porque são pessoas muito sensíveis a detalhes, a coisas pequenas, né, são pessoas criativas. Então, esse tempo de silêncio do melancólico é um tempo criativo, é um tempo que ele está criando. Né? Às vezes você acha assim, nossa, essa pessoa está no mundo da lua. Ela está ali no mundo da lua, na cabeça dela, criando. Ela gosta de silêncio, né, às vezes. Então, esse é o tipo melancólico. Ele é muito paciente. E, às vezes, paciente até demais.
Às vezes ele é omisso, sabe? Ele fica tão assim, tá bom. Lembra que eu falei de Abraão lá atrás, né? Ele é muito, é assim que você quer? Então tá bom, eu tenho paciência, vamos lá. Ele é muito paciente. Mas ele é perfeccionista. Esse daí, perfeccionista, tinha que estar dos dois lados, né? Acho que está, né? Não está. Porque ele é tanto bom quanto ruim. Então, assim, eu sou também, né? Muito perfeccionista. Assim, a caneca tem que estar aqui, com as duas alças viradas no mesmo lugar. Eu já melhorei muito, gente. Mas eu era daquelas que eu colocava no varal as roupas separadas por cor. Não precisa, não precisa. Eu arrumava as gavetas por cor, assim, ó, colocava as meia preta, as meia branca. Não precisa. Aí, dali um dia, ele pegava a meia e fazia assim, frum, dentro da gaveta, tirava todas as meias. É que eu queria a última, e aí vinha as outras. Isso me irritava profundamente. E eu me irritava profundamente. Eu separava as camisetas dele, tudo por cor, na ordem certinha. Ele ia lá e bagunçava tudo. Eu falava, eu passei a tarde arrumando essas camisetas para você destruir tudo no menão. Aí eu surtava, né? Girava, rodando giraia. Isso me irritava profundamente. Agora, um ponto fraco do melancólico. É muito tímido. Muito tímido. Eu sou muito tímida, gente. Quando eu conto isso, o pessoal fala, não é... é que eu já fui transformada pelo Espírito, mas eu sou muito tímida. Um outro ponto, tem muita tendência a ser depressivo, por causa da sua sensibilidade. Né? Tem um livro que chama O Coração do Artista, que fala muito isso, né? Que é um ponto que o artista tem, que o melancólico tem, que é a sua sensibilidade. Mas quando a gente não tem equilíbrio, a gente pode se tornar depressivo. A gente pode se tornar depressivo por causa do perfeccionismo, porque nada está bom para a gente, para os melancólicos. A gente coloca padrões altos demais para a gente. Eu coloco padrões altos demais, nunca está bom. Se você perguntar assim para mim, Graça, você canta bem? Eu falo, não. Ela tem a coragem de falar isso, é um absurdo. Eu falo, não. Por quê? Porque eu sempre ponho um padrão acima do natural. E hoje eu sou curada com isso, gente, mas eu sofri muito com isso. É muito pessimista. E eu sei que eu sou assim, muito pessimista. Né? A gente acabou de fazer um musical e nos últimos dias aquela correria e na minha cabeça ficou assim, vai dar errado, não vai dar certo, vai dar tudo errado. Mas hoje eu já sei trabalhar isso, eu vou contar como a gente fez isso. Ele é muito solitário. A gente gosta muito de ficar consigo mesmo, sozinho, é introspectivo. Esse é o melancólico. É muito crítico. Por quê? Porque como os padrões do melancólico são muito altos, às vezes a gente critica demais o outro, que não tem esse mesmo padrão lá em cima da gente. A gente fica criticando. Por que você coloca as coisas assim? Não, mas não é assim que faz. Não, mas não sei o quê. Por exemplo, vou dar o exemplo de hoje. Quem fez tudo isso aqui fui eu. Porque eu organizei, a perfeccionista, separei por tópicos. Não precisa. É isso que ele diz. Ele pegou assim, ele falou, linda, 4 folhas, linda. 4 folhas. Não precisa disso. Não precisa. Escreve 3 linhas assim. Acho que eu já contei aqui que uma vez nós íamos ministrar aqui, eu falei, fica você na responsabilidade de fazer. Ele escreveu 3 linhas assim. Então, Tava tudo certo. Eu falei, mas o que é isso? E aí, isso para o melancólico irrita demais, porque a gente gosta de tudo muito organizado, na perfeição. Então, a gente é muito crítico, a gente critica muito o outro. Eu criticava muito ele. Quem faz casados ou quem vai fazer, vai ouvir da mulher goteira, né, que eu era. Eu criticava muito ele. Eu era aquela mulher que ele entrava em casa, porque você faz isso, você faz aquilo, você blá, 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 você não sei o quê, você não troca a lâmpada, você deixa o sapato ali, você deixa... Eu irritava ele demais. Depois que eu entendi, né, na época eu achava que eu estava certa. Não, estou certa, ele tem que pôr a toalha dobrada em 4, pendurada no negócio. Tinha que ser do meu jeito. E além de melancólica, eu sou filha única. Então, meu Deus, eita Jesus. Imagina como foi. Mas, quem é melancólico, há esperança para você. Ouve para mim. Amém. Quando eu entendi que eu era tudo isso, foi quando eu fui liberta. Porque eu comecei a entender que me irritava demais ele colocar o sapato fora do lugar ou desmontar a gaveta que eu tinha montado, porque era o meu padrão e não o dele. Desarrumar as meias e as camisas não é falta de caráter. É só uma desorganização. Lembra que eu falei da diferença do temperamento e do caráter? Isso não é falta de caráter do meu marido. Então, por que eu tenho que mandar ele embora da minha casa só por causa de uma gaveta desarrumada? Só...
Olha aí, ó Deus falando. Não é. E eu comecei a entender essa diferença. Eu comecei a me conhecer, entender que eram os meus padrões que eram muito altos. Mas não é para desarrumar as gavetas, gente. Pelo amor de Deus. Valoriza o trabalho das suas esposas. Valoriza o trabalho das suas esposas. E aí isso é amor. Quando você faz, mesmo não querendo fazer, isso é amor. Valoriza o trabalho das suas esposas. Amém. Mas também se desarrumar a esposa não é motivo para botar para fora, para dormir com o cachorro. É só um padrão diferente do seu que vocês vão ajustar com a ajuda do Espírito Santo. Né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Né? Nós vamos ficar ali num equilíbrio. Deus quer que a gente viva numa vida equilibrada. Eu ainda arrumo as gavetas. Mas se ele desarrumar, o máximo que eu vou fazer é falar, olha aqui, ó, vem cá. Não estava assim. Olha, não estava assim. Mas quando a gente se conhece, que eu queria colocar para você, eu aprendi a potencializar as coisas boas que eu tinha. Eu aprendi a usar o meu lado artístico, criativo, dentro da minha casa. Né? Por exemplo, com o meu filho, eu tento ser o mais lúdica possível para ele aprender a organizar as coisas do jeito que eu quero. Então, eu conto história, eu faço uma história da meinha que foi para a gaveta. É assim, é na gaveta que tem que ficar. Mas eu não faço o terrorismo que eu fazia com ele. Então, eu fui usando o lado criativo, fui sendo mais tolerante com algumas coisas, fui vencendo a minha timidez. Então, hoje, né, o melancólico é aquela pessoa assim, vocês vão se identificar comigo, mulheres, que de manhã acorda triste, passa a tarde feliz e dorme chorando. Ele ficava doido, ele falava assim, eu saí daqui, te deixei feliz. Mas tudo O que bem. aconteceu? Eu fiz alguma coisa de errado? Ele fazia Aí você isso. fica, meu Deus, o que eu fiz ontem? Jesus. Era terrível, gente, mas ele não falava nada. Aí, quando eu entendi quem eu era, eu já falava para ele, Preto, eu sou melancólica. Ele me chama de artista, ele fala, você é artista. Artista. Ele fala, eu sou a artista que você fala. Então, é normal. Às vezes ele falava assim, eu tô do nada, assim, eu começo a chorar. Porque na minha cabeça está acontecendo um monte de coisa, né? Aí vem uma história na minha cabeça, eu vou chorar. Aí ele olha para mim assim, por que você está chorando? Está chorando por quê? Meu Deus. Ele assim, fala. O que aconteceu? Eu perdi alguma coisa? Sabe aquela coisa? Eu perdi alguma coisa? Mas hoje a gente dá risada disso. Hoje a gente vive bem com isso. Porque ele sabe quem eu sou hoje. Eu sei quem eu sou hoje. Eu sei que isso faz parte de mim, né? E ele sabe quem eu sou. Então ele já não fica mais, o que eu fiz? Ele fala, ei, artista. Às vezes ele até levanta e fala, ei, deixa ela. Ele fala pro meu filho, deixa a mamãe, filho. Deixa a mamãe aí que, ó. É a mamãe sendo a mamãe, deixa ela aí. Então, quando a gente se conhece, a gente leva a vida mais leve. Amém. Então, essas coisas não nos incomodam mais. Claro, de vez em quando a gente dá uma surtada de novo. Ninguém é perfeito, né? Por isso que eu falo, a gente sempre tem que voltar e voltar. Eu escrevendo isso aqui de novo, eu lembrei de tantas outras coisas que, às vezes, com o tempo, a gente vai deixando, né? Vai desapercebendo daquilo. Mas é isso. Então, a gente pode ser poderoso em Deus. Um exemplo bíblico de alguém melancólico é Abraão e Davi. Quem já leu o Salmo já viu, né? Um Salmo ele está lá em cima, outro Salmo ele está chorando. Minha alma, por que você bate? Eu sou poderoso em Deus, guerreiro. Então, você vê assim, Davi nos seus altos e baixos, né? Criando salmos, fazendo músicas. Então, quando a gente coloca a nossa vida nas mãos de Deus, olha quanta coisa a gente pode fazer, né? Quando eu coloco o meu lado artístico para fora e venço a minha timidez, sai um musical. Amém. Oh, aleluia. E Deus pode fazer em você também, que talvez se identifique com esse temperamento, grandes coisas quando você coloca ele nas mãos do Senhor. Amém. O terceiro é o colérico. O colérico ele tem alguns pontos fortes. O primeiro, ele é líder. Ele é líder, ele tem um espírito pioneiro. Ele é desbravador. Vamos. Mas não sei como vai ser, eu também não sei, mas vamos. Normalmente, os empreendedores, aquelas pessoas que querem abrir uma empresa, abrir o seu negócio, eles são coléricos. Ele tem esse espírito empreendedor na alma, neles. São corajosos. Não, você não está com medo? Não estou com medo não. Mas e se der errado? Não, vamos investir, vamos pôr. É para abrir, vamos abrir. Vai dar certo, vamos conseguir. Não, mas está na pandemia. Não, mas agora é o momento. Agora é a oportunidade. Não, mas está todo mundo segurando. Não, mas nós vamos. Esse é o colérico. Ele é corajoso.
Ele é estratégico. Eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo. Ele monta um plano e ele sabe para onde ele está indo. Ele sabe o que ele quer. Além disso, ele também é prático. Normalmente as pessoas que são donas de startup, eles falam assim: melhor do que bem feito é feito. Melhor do que perfeito é feito. Porque muitas vezes a pessoa fala assim: ah, não, mas eu estava esperando não sei o quê. Não. Cara, era para fazer. Vamos. Ele tem isso como característica, é prático, gosta de, e é vivaz, tem vida, tem vitalidade, tem esse espírito, tem essa vida nele. Ele vai, ele avança. Porém, ele tem alguns pontos que podemos dizer que são também pontos fracos. Ele é ambicioso. E a ambição, ela com moderação, ela é boa. Mas ela é ruim a partir do momento que, nada está bom. Eu tenho esse celular. Mas agora eu quero sair o outro, eu quero o outro. Vamos para o próximo. Não, eu quero o outro. Nunca está bom. Isso pode ser um problema. A minha esposa aqui, eita, aleluia. Ou quando essa pessoa, ela é independente do que ela tem que fazer para conseguir aquilo que ela quer. Eu tenho que passar por cima dele, eu vou passar. Tem que maltratar aquela pessoa para conseguir aquele cargo? Tudo bem, eu vou fazer. Vou ter que passar a perna no meu colega de trabalho? Tudo bem. Porque ele ou ela é ambicioso ou ambiciosa, é dominante, gosta de ter o controle. Em algumas vezes, pode ser até centralizador, em algumas vezes. Mas ele é dominante, gosta de ter o poder nas mãos. Eita, mas eu sou um pouquinho assim. Ela falou, não dá o volante do carro para ninguém. Eu falo para a Linda, dirigindo, sempre tiver eu e você, sempre sou eu que dirijo. Ela, mas por que não? Porque sou eu que dirijo. Mas daí não é um fator dominante, é o acolhedor, né? Você quer... mas de vez em quando, mas deixa eu pegar na pista, não. Deixa que eu vou. Mas isso é meu. A gente conheceu um casal, né? Pôde conviver com um casal uma época que a mulher não dava o volante para o marido. Esse aqui achava um absurdo. Como assim? Mas ela era dominante. Então, ela já catava a chave, ela já ia lá, ela já ligava, entra aí. Ele falava assim, mas deixa ele dirigir. Não, já peguei, já estou aqui, vamos lá. Prática, dominante. E às vezes mas o marido ele que tem que dirigir. Eu falava assim, está errado isso aí, está invertido. Ele achava um absurdo. Mas ela era dominante. Ela ia, ela entrava, aí chegava, aqui, já peguei. O marido não tinha nem tempo, a mulher é rápida. Foi. Ele ia pegar, ia para o motorista falando, ela já estava lá, é impressionante. Também ele ou ela também é impaciente. Sabe aquela pessoa que você começa a contar a história, ela fala assim, mas e daí? Vai para o final. Não precisa contar tudo, mas o que deu? Mas eu queria... É áudio na velocidade 2 lá no WhatsApp, é exatamente isso. Na velocidade 2. Não tem paciência de ficar, então, não sei o quê, e então, naquele dia, amanheceu, estava chovendo, depois eu fui, peguei. Não, tá tudo bem? Tá tudo bem, beleza, tá tudo bem? Tá tudo bem. Bom, é isso. Não tem paciência para ficar ouvindo detalhe por detalhe, não. Conseguiu, está feito, está feito. Em alguns momentos, isso pode soar arrogante. Essa pessoa pode passar como uma pessoa arrogante, porque lá é arrogante. Não tem tempo nem de ouvir, não fui conversar com ele, nem me deu atenção. Então, é um ponto que precisa ser trabalhado. Também é intransigente, inflexível e não perdoa facilmente. Eu estou certo. E eu estou certo. Quem está errado é ele, quem está errado é ela.
Não, mas você tem que ir lá pedir perdão. Eu pedir perdão? Imagina, estou certo? Não fiz nada de errado. Quem tem que pedir perdão é ela. E se ela não vir, eu não vou também. Prefiro ficar aqui na sala. Então, precisa tomar cuidado. É o chamado cabeça dura. Tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar muito cuidado. Um exemplo bíblico de colérico é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele tinha esse perfil. O apóstolo Paulo, ele era um extremo conhecedor da Torá, da palavra de Deus. Ele era praticamente um doutor da época. E ele era aqueles que perseguiam os crentes. Não, isso que você está fazendo aqui está errado. Se você está fazendo fora daquilo que está escrito, tem que matar. Não, está fora. Não, eles estão errados. Até ele ter um encontro real com Jesus e ser transformado. Então, independente do seu temperamento, quando Jesus chega, tem que mudar. Algo muda. Amém? Último. Paulo tem um episódio em Atos que é muito engraçado. Ele e Barnabé, e Barnabé são super amigos, e aí Barnabé chama Marcos para ir com eles numa viagem missionária. E aí Marcos tem um outro temperamento, ele é melancólico, então ele é calmo, passivo, e aí Paulo fala algumas coisas para ele se desentende, e aí ele fala, pode ir embora, vai embora, você não está fazendo do meu jeito, some, vai embora. E aí Barnabé falou, não, vamos chamar ele de novo, coitado, deixa o menino vir, né, um menino novinho. E Paulo já segue o barco, não, vai embora, não, vamos, já vamos pegar as coisas aqui, já vamos embora. Dominante, né? Não quer nem saber, não quer ninguém atrapalhando o caminho dele. E vamos para o próximo, para eu falar, né? O próximo é o fleumático. Então, o fleumático é bem parecido com o melancólico. Um ponto forte do fleumático, ele é compreensivo, tranquilo, calmo, observador, organizado, prático, rotineiro, né? Mas ele gosta dessa rotina não como o melancólico, né? Que é o perfeccionista ao extremo. Ele gosta da rotina porque a rotina deixa as coisas mais práticas. Então, assim, essa caneca está aqui todo dia no mesmo lugar, é mais prático para mim, eu não preciso pensar. Eu já vou lá e já pego e já vou. É prático. Então, ele é organizado pela praticidade que a organização traz, e não é igual o melancólico. E tem os pontos fracos. Estou correndo, né? Tem que correr, né? Ele é indeciso. Será que eu vou? Será que eu faço desse jeito? Não, mas se der errado. Ele é super indeciso. E ele procrastina as coisas, deixa para amanhã. Nossa, eu preciso terminar de ler esse capítulo. Mais tarde eu leio. Amanhã eu leio. Amanhã eu faço. Ele é seletivo. Ele seleciona, é um ponto fraco, né? Seleciona as amizades, as pessoas que andam com ele. Ele é teimoso. Não, é do meu jeito, vai fazer do meu jeito. Não, vou mudar. E ele se opõe a mudanças, até pela praticidade, né? Já está tão acostumado a fazer tudo do mesmo jeito que mudar para o fleumático é muito difícil. Um exemplo bíblico de uma pessoa fleumática é Moisés. Lembra quando Deus falou, vai lá e liberta o povo? Mas eu não, manda outro. Sou gago. Eu sou gago. Ele não gostava de mudanças, era difícil para ele fazer essas mudanças. E imagina a cabeça de Moisés, nossa, eu vou ter que trabalhar com esse monte de gente, olha o trabalhão que vai dar, Deus. O fleumático, ele pensa muito assim, né, no trabalho que ele vai ter em fazer tal coisa. Nossa, vai me dar um trabalhão fazer isso. Não vou fazer, não. O fleumático, ele é muito assim. E esses são os 4 temperamentos. Depois pesquisem mais, vejam mais. Talvez isso que eu falei não era novidade para vocês. Quantos aqui aprenderam coisa nova? Alguém aprendeu coisa nova? Então tá bom. Então já fico feliz que vocês aprenderam coisas novas. É um trabalhar de Deus na nossa vida todos os dias. A gente vê muito coach falando sobre isso também. Acho que vocês podem pesquisar e achar muitas coisas de coaches falando sobre isso na internet. Mas qual é a diferença? A diferença, eu até anotei uma frase super legal. A gente não pode conter um tsunami com uma barragem de areia. Sozinho, a gente não consegue dominar o nosso temperamento. A gente domina ele por 1 mês, 2, por alguns anos. Mas uma hora essa barragem vai ceder. Uma hora essa barragem vai ceder. O que pode conter um tsunami ou uma água forte? Uma rocha. Uma rocha forte,
profunda, fortalecida. E nós conhecemos essa rocha. Essa rocha se chama Jesus Cristo. Amém. Ele é a rocha em que nós devemos estar firmados. Tem um texto, eu marquei aqui, Lucas 6,48, que fala, né? Feliz aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, porque vem o vento, vem as águas, mas ela permanece firme. A rocha é Jesus, a casa é você. E essas tempestades são esses sentimentos turbulosos que a gente tem todos os dias. Então, quando esses sentimentos quiserem borbulhar e sair para fora, a impulsividade do colérico, a tristeza excessiva, do melancólico, a gente tem Jesus na nossa frente. Amém. A gente está firmado na rocha que é Jesus. Quando a gente se conhece e entrega a nossa vida aos pés do Senhor, Ele nos transforma, Ele contém esses nossos sentimentos e nos potencializa naquilo que a gente é bom. Pode falar. Pode ir. Ajustes, quem sabe faz ao vivo. E nós temos a palavra de Deus a nosso favor. Nós temos a palavra de Deus que nos ensina algo precioso, que como nós podemos conter e controlar os nossos sentimentos, o nosso temperamento. A Bíblia fala que nós devemos que fazer com que buscar o fruto do Espírito em nós, nas nossas vidas. E quais são os frutos do Espírito? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Com o fruto do Espírito nos ajuda a conter e a ajustar o nosso temperamento. Deus, mas, não, é um ponto fraco do meu temperamento. Mas se você tiver o fruto do Espírito na sua vida, é o fruto do Espírito que vai prevalecer na sua vida, não o seu temperamento. Quando o Espírito Santo ele vem em nós, ele habita em nós, aquilo que aparece são os frutos dele. É aquilo que o Espírito Santo tem para nós. E se porventura você é sanguíneo, o fruto do Espírito que você precisa é o domínio próprio, é a paciência, é a fé, é a bondade. Não, eu sou melancólico. Então, que parte do fruto do que eu preciso? Eu preciso do amor, eu preciso da alegria, da paz, da fé, do domínio próprio na minha vida. Não, mas eu sou colérico. Então, qual parte do fruto que eu mais preciso na minha vida? Eu preciso do amor, eu preciso da paz, da bondade, da paciência, da humildade e da benevolência. É isso que eu preciso na minha vida. Não, eu sou fleumático. Então, qual parte do fruto eu preciso na minha vida? Eu preciso do amor, a bondade, a amabilidade, a temperança e a fé. É isso que eu preciso na minha vida. Mas independente de qual temperamento você tenha, você precisa de Deus. O seu casamento precisa de Deus. Deus pode controlar sua esposa que é melancólica. Deus pode controlar o seu marido que é sanguíneo. Deus pode. Ele pode tudo. Então, independente daquilo que você tenha, Deus nos chama para Ele. Deus chama o seu casamento, você, para Ele. Deixe o Espírito Santo entrar no seu casamento. Deixe o Espírito Santo habitar na sua vida. Deixe o Espírito Santo transformar aquilo que precisa ser transformado. E só assim você terá um casamento abençoado. Só assim você viverá o melhor de Deus na sua vida. Amém?